A Banca 6 Gran Rio tem uma característica bem específica de cobrar os assuntos de língua portuguesa nas provas. É por isso que na aula de hoje eu vou comentar 3 questões de português da 6 Gran Rio dos assuntos que têm uma grande chance de aparecer na sua prova. Eu sou a professora Eliane Vieira e se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito no canal, é só você olhar aqui para o lado direito, tem um botãozinho vermelho, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Já aproveita que você está por ali mesmo, já deixa o seu like, porque a aula de hoje está recheada de dicas para que você tenha mais segurança na hora de você resolver as questões da Banca 6 Gran Rio. Então vamos lá para a primeira questão. É sobre um assunto que tem, assim, 99% de chance de aparecer na sua prova, de cair na sua prova. Que assunto é este? Pontuação. Sendo mais específica, é emprego da vírgula. A Banca 6 Gran Rio tem um histórico de cobrar pontuação, emprego da vírgula nas provas. Então, vou te mostrar aqui um modelo de questão para que você fique atento e tem aqui algumas coisas que ela sempre cobra. Então, eu vou te dar algumas dicas ao longo da resolução e eu sugiro que você anote, porque na hora da sua prova você pode utilizar isso que eu vou ensinar aqui para você conseguir chegar à resposta mais rápido. Tudo bem? Então vamos lá para a primeira questão. O comando dela diz o seguinte, comando bem direto ao ponto. Ó. A frase em que a vírgula está empregada adequadamente, ou seja, nós vamos buscar, obviamente, a opção correta no que se refere ao emprego da vírgula. Vamos fazer isso? Vamos lá. Ó. Letra A. A tela do computador, vírgula, é a janela que descortina o mundo. O que você precisa saber sobre a letra A? Porque é algo que a 6 Gran Rio tem explorado com bastante frequência nas questões de vírgula ou de pontuação de forma geral. O que você precisa saber, deixe-me passar aqui. Eu acho que eu tenho, tem uma telinha aqui em branco. De forma geral, o sujeito, ele não pode ser separado do verbo ou do predicado. Vou colocar predicado aqui, ó, do predicado, por meio de uma vírgula. Então, se você tem um sujeito da sua oração e você tem um verbo, ou pensando ali de forma mais longa no predicado, você não pode de forma alguma separar o sujeito do verbo com aqui uma vírgula, ou seja, colocar uma vírgula entre esses dois termos sintáticos. Sabe por quê? Porque eles têm uma relação íntima, uma relação sintática íntima. E a gramática tradicional diz que nós não podemos separar os elementos que têm essa intimidade, digamos assim, sintática. Então você não vai colocar vírgula entre sujeito e verbo. Guarde essa informação, anote aí no seu caderno, porque isso vai te ajudar bastante na hora de resolver as questões de emprego da vírgula, não só da Banca 6 Gran Rio, mas de qualquer outra banca organizadora, tudo bem? Essa regra vale para qualquer outra banca. Então, o que a gente precisa saber? Bom, a gente precisa, em primeiro lugar, identificar o verbo. Eu tenho o verbo ser aqui conjugado na terceira pessoa. Eu faço, para encontrar o sujeito, eu faço uma pergunta a esse verbo. Perceba que nós vamos utilizar o quem ou o que para fazer a pergunta para este verbo. Quando eu faço a pergunta, o que é a janela que descortina o mundo? Perceba que o verbo me diz o seguinte, ó, que é a tela do computador. Então, isso aqui é o sujeito da minha oração. Isto tudo aqui, ó, é o predicado, se eu quiser pensar de forma, digamos assim, mais longa. Agora, se eu quiser pensar de forma curtinha, isso aqui é um verbo. E percebeu que apareceu aqui uma vírgula entre o sujeito e o verbo. E nós já vimos que nós não podemos, de forma alguma, colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo ou entre o sujeito e o predicado. Logo, a letra A está incorreta. A gente não pode ter esta vírgula aqui, portanto. Então, deixe-me cortá-la aqui. Vejamos a letra B de bola. O investimento deve ser feito na área que, vírgula, pode salvar vidas. Perceba que este que aqui é um pronome relativo. Mas, Eliane, como eu vou saber na hora lá da minha prova? É só você trocar o que por o qual e flexões. Mas, Eliane, por que flexões? Porque este o qual, ele precisa concordar com o elemento a que ele se refere. Neste contexto, ele está se referindo ao termo área. Então, olha só, o investimento deve ser feito na área a
qual pode salvar vidas, ou seja, a gente está falando aqui de salvar vidas nesta área específica. Então eu consigo trocar este que por a qual. Se eu consigo fazer isso, significa que este que é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele vai introduzir um tipo específico de oração. Que tipo é esse? A oração subordinada adjetiva. Então significa que isto tudo aqui é uma oração subordinada adjetiva. Veja que a vírgula apareceu depois do pronome relativo. Isso não pode acontecer. Esta vírgula pode aparecer sim, só que ela deve aparecer antes do pronome relativo, caso a informação aqui tenha o cunho explicativo. Agora, se ela tiver uma semântica restritiva, aí a gente não precisa colocar a vírgula. Mas o que nós não podemos fazer é exatamente o que foi feito aqui na letra B, colocar a vírgula depois do pronome relativo. É claro que, se houvesse um termo intercalado, aí sim a vírgula estaria correta, porém a gente precisaria de uma outra vírgula para separar esse termo intercalado. O que eu quero dizer aqui na prática é, digamos que fosse assim, ó, o investimento deve ser feito na área que, vírgula, neste momento, vírgula, pode salvar vidas. Aí ficaria correto. Por quê? Eu coloquei o neste momento, que é um termo intercalado, mas eu coloquei uma vírgula antes e uma vírgula depois. Como aqui não existe termo intercalado, não existe nada aqui no meio dessa estrutura, essa vírgula aqui, obviamente, está incorreta. Então, tome cuidado para você também não memorizar o resumo do resumo do resumo do resumo que eu ouvi o galo cantar lá não sei aonde. Aí fica complicado, porque hoje, atualmente, as bancas estão muito sofisticadas. Elas não estão cobrando mais tantas coisas simples, fáceis. Você tem que ter a base forte, a base necessária, ou seja, as ferramentas necessárias para você entender e jogar ali com as alternativas da banca. Então, não tente, na verdade, não memorizar o resumo do resumo do resumo do resumo da dica do macete. Tá entendendo o que eu quero falar? Por quê? Às vezes a gente simplifica demais e na hora da prova aquela simplificação não vai cair. E essa é, de fato, a realidade. Então, cuidado, porque não significa que essa vírgula aqui ela não pode. Não, ela até pode, só que eu preciso de um elemento intercalado ali naquele contexto, como eu mostrei aqui para você, tudo bem? Agora, se não houver elemento intercalado, aí a vírgula vai ficar, caso seja necessário pela semântica. Se a oração adjetiva tiver uma semântica explicativa, a vírgula aparecerá antes do pronome relativo. Caso a semântica seja restritiva, ideia de restrição, aí a gente não precisa colocar a vírgula, tudo bem? Então guarde isso, guarde essa informação porque vai te ajudar na hora da sua prova. Eliminamos a letra B? Claro que sim. Veja a letra C. A vaga é para programador, vírgula, que tem salário acima da média. Olha só, a gente tem aqui a letra C e a letra B. A gente pode fazer uma comparação, porque esta oração inteira aqui é da mesma natureza que a oração da letra B de bola. Por quê? Este que é um pronome relativo. A vaga é para programador, a qual tem salário acima da média. Então, este que é um pronome relativo. E nós já vimos que o pronome relativo ele introduz um tipo específico de oração. Que oração é essa? A oração subordinada adjetiva. E a oração subordinada adjetiva, ela pode sim vir ali separada com uma vírgula, desde que haja uma semântica explicativa. É o caso aqui, ó. Então, quando a gente coloca aqui tem salário acima da média, nós estamos colocando aqui nesse contexto uma informação de caráter explicativo. Então, esta vírgula aqui está correta, portanto, porque ela está aqui separando aqui a oração subordinada. Eu vou colocar aqui para você, oração subordinada adjetiva explicativa. Aí fica perfeito. Essa é a nossa resposta? É claro que sim. Letra C de casa. Letra D de dado. Concluíram, vírgula, que não há mais como parar o avanço tecnológico. Você não pode confundir este que da letra C e o que da letra B com o que da letra D de dado, porque acredite em mim, eles são diferentes. Pois é, eles são diferentes. Mas, professor, é tudo igual, ó. Que, o, e, é tudo igual essa história aqui. Que,
Veja que estruturalmente, graficamente, é claro que é a mesma coisa, é o mesmo elemento aqui. Porém, em relação à classificação, não. A classificação deste que aqui é pronome relativo, mas deste aqui não é. Este que aqui é uma conjunção integrante, exatamente isso, é uma conjunção integrante. A conjunção integrante, ela introduz um tipo específico de oração. Que tipo é esse? A oração subordinada, vou colocar aqui, a oração subordinada substantiva, ou seja, aquelas orações que têm natureza substantiva e elas se comportam como um substantivo na frase, ou seja, elas podem exercer a função sintática de um substantivo. E aí você pode estar se perguntando, mas Eliane, o que isso tem a ver com pontuação? Pois é, tem tudo a ver com pontuação. Porque emprego da vírgula, aqui sendo mais específica, se você pensar e começar a estudar as regras de emprego da vírgula, você vai ver o seguinte, que nós estaremos no campo da sintaxe. Vou colocar aqui para você, da sintaxe, da análise sintática, do reconhecimento das orações. Então esse negócio de você achar que eu coloco vírgula aqui de qualquer jeito, não é assim. Eu preciso ser muito sincera aqui com você. Não é dessa forma. A vírgula é um processo que, na maioria das vezes, ou em 99% dos casos cobrados em provas de concurso, é de natureza sintática, envolve a sintaxe, a análise sintática, a oração, o período, as orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais, as orações coordenadas. Professora, tem que estudar tudo isso para aprender a colocar esse sinalzinho aqui de pontuação? Pois é. Você precisa estudar. Não adianta, se você estiver começando a estudar agora, essa é uma dica que eu te dou. Não adianta começar a estudar por pontuação. Primeira matéria eu vou estudar ali emprego da vírgula porque cai bastante em prova. Não faça isso, porque você vai acabar se frustrando. E por que você não deve fazer isso? Porque antes você deve estudar o que é um sujeito, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, as orações. Eu vou mostrar isso aqui para você. Por exemplo, esta vírgula aqui está incorreta. Mas por que ela está incorreta? Porque ela está separando dois elementos que tem sabe aquela intimidade sintática que eu tinha falado com você sobre o sujeito e o predicado? Pois é, aqui acontece a mesma coisa. Só que aqui acontece entre o verbo e o complemento. Mas Eliane, calma aí, entre verbo e complemento? Pois é, aqui nós temos um verbo transitivo direto. Quem conclui alguma coisa. A pessoa concluiu ou concluíram o quê? Que não há mais como parar o avanço tecnológico. Então veja que tudo isso aqui está completando o sentido do verbo concluir, logo é um complemento. Mas Eliane, você acabou de falar que era uma oração subordinada substantiva. Então, esse complemento aqui é oracional, ou seja, tem um verbo em sua estrutura. E se tiver um verbo em sua estrutura, a gente vai chamar de oração subordinada substantiva. Nesse contexto, sendo mais específica ainda, para te dar mais ferramentas para você utilizar na sua prova. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tudo bem? Objetiva direta. Olha só, Eliane, tô totalmente perdido ou perdida. Não tô conseguindo entender esse assunto. O que você tem que fazer agora, neste exato momento? Começar a estudar os conteúdos de língua portuguesa em uma sequência lógica e em uma sequência gradual. O que eu quero dizer com isso? Que você vai estudar um assunto aqui, aí este assunto aqui vai servir de base para você estudar o segundo assunto. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, eu vou começar aqui com os meus esqueminhas aqui, os meus desenhos. Então, ó, esse assunto aqui que você estudou, o primeiro assunto, ele vai servir de base para você compreender o assunto número 2. E este assunto número 2 e também o assunto número 1, esses dois aqui vão servir de base para você entender o assunto número 3. É assim que você aprende língua portuguesa, porque os assuntos estão conectados. E você precisa estudar de forma conectada. Não adianta de verdade. Você só tá perdendo seu tempo. Se ficar estudando o conteúdo aqui, o fulano falou que eu tenho que estudar crase. Aí você vai lá estudar crase. Não sei quem falou que eu tenho que estudar regência porque vai cair regência na prova. Daqui a pouco eu vou estudar complementos nominais porque eu fui fazer uma questão e não consegui resolver.
Não adianta, você está estudando de forma aleatória. E de forma aleatória, você não vai chegar a lugar algum. Você precisa estudar os conteúdos de forma sequencial, organizada e também de forma gradativa. De forma que aquilo que você aprendeu hoje sirva de base para aquilo que você aprenderá amanhã, tudo bem? Se você quiser fazer isso, é só você entrar na minha plataforma de estudos de língua portuguesa. Lá os conteúdos são organizados de forma sequencial, de forma cumulativa. Lá você não vai estudar nada de maneira aleatória. Você vai ter uma orientação e eu vou mostrar para você, vou dizer para você exatamente, ó, começa por aqui, se você tiver esse nível, se você tiver aquele outro nível, você começa por ali. Então, a partir daquele ponto, você segue para você aprender língua portuguesa de uma vez por todas. Hoje não dá mais para a gente ficar brincando só de macete, só utilizando macete na prova. Não dá. As provas estão com um nível muito alto e você precisa estudar de maneira séria e comprometida se você quiser passar em um concurso público, porque a gente sabe que língua portuguesa ali é muitas vezes o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas. Então, para você estudar comigo, é só você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo e receber todas as orientações necessárias para você aprender língua portuguesa de uma vez por todas. Agora vamos voltar aqui, porque eu quero fechar, na verdade, esse raciocínio aqui da letra D. A gente não pode, de forma alguma, pessoal, colocar vírgula entre verbo e complemento. É verbo transitivo direto. Tem um objeto direto, não pode colocar vírgula. Ah, o verbo é transitivo indireto. Tem um objeto indireto, não pode colocar vírgula. Não pode de forma alguma. Ah, mas Helene, por que não pode? Pois é, a gramática tradicional decidiu isso, porque são dois elementos que estão ali, ó, unidos sintaticamente. Tem um vínculo sintático muito forte. E a gente não pode colocar uma vírgula no meio aí desses dois elementos, tudo bem? Então aqui é um verbo de um lado e do outro, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não posso colocar vírgula entre dois elementos que estão sintaticamente ligados. Portanto, letra D de dado eliminada. A gente já achou a resposta? Já, a letra C. Muito bem, agora vamos para a letra E. É muito importante, vírgula, que os investimentos na área tecnológica. Qual é o problema da letra E? De novo, a banca aqui está colocando a vírgula entre o verbo e o sujeito. Aí você vai falar, pô, mas Eliane, calma aí, verbo e sujeito? Olha aqui, ó. É muito importante. O que é muito importante? Que os investimentos na área tecnológica continuem. Isso é muito importante. Consigo trocar essa oração inteira pelo pronome isso. Significa que este que é uma conjunção integrante, significa também que aqui é uma oração subordinada substantiva e ela atua como sujeito, ó, da forma verbal é. Portanto, ela é uma subjetiva. Essa oração aqui, ó, está sendo separada do seu verbo, do seu predicado, por meio de uma vírgula. Logo, essa construção aqui está errada. Eliminamos, portanto, a letra E. Então, número 1, letra C de casa. Fiz uma correção aqui bem completa, completaça, para você ter mais ferramentas para você utilizar na hora da sua prova. Vamos para o número 2? Vamos lá. Antes disso, se você estiver gostando do vídeo, deixe o seu like. Seu like é muito, mas muito importante para eu saber que esse conteúdo aqui está te ajudando de alguma forma. E se você ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho vermelho aqui do lado. Ó. É só você clicar nesse botão aqui que está aqui do lado e se inscrever no canal para você receber as novas aulas, tudo bem? Então vamos lá. Número 2, a concordância verbal está de acordo com a norma padrão, as exigências, na verdade, da norma padrão. Então nós estamos buscando a correta. É da língua portuguesa na forma verbal destacada. Vamos trabalhar aqui o segundo assunto, ó, concordância verbal. Seis Gran Rio ama concordância verbal. E o que é a concordância verbal? Nada mais é do que a relação do verbo com o sujeito. E essa relação vai acontecer em número, ou seja, essa concordância vai acontecer em número e em pessoa. É por isso que você fala Maria foi à feira, eles foram à feira. Perceba que Maria foi, o verbo ficou na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito Maria, mas eles
foram, você não vai falar eles foi. É claro que você não vai falar. É óbvio que você não vai falar, por favor. Eles foram à feira. Por quê? Foram fica na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito eles, que também está na terceira pessoa do plural. Essa é a regra geral de concordância verbal. Vamos ver como é que a Sage-Gran-Rio vai explorar isso aqui nessa questão? Olha a letra A. Todas as pessoas do gabinete do diretor foi à reunião. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o verbo. A Sage-Gran-Rio aqui foi, assim, bem tranquila, porque ela já marcou o verbo aqui pra gente, né? Então, perfeito. Obrigada, Sage-Gran-Rio. Vamos lá. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar o sujeito da oração. Quem foi à reunião? Todas as pessoas do gabinete do diretor. Isso tudo é o sujeitão, é o sujeito da nossa oração. Mas quem é o núcleo desse sujeito? Uma dica que eu quero te dar. O núcleo do sujeito não pode ser um termo preposicionado. Anote esta dica, guarde esta dica no seu coração. Escreva isso, porque na hora da sua prova é só você analisar todas as pessoas do gabinete do diretor. Perceba que gabinete pode ser o núcleo do sujeito? É claro que não. Por quê? Está preposicionado, então já cortei aqui. Diretor pode ser o núcleo do sujeito? Também não, porque tem uma preposição aqui. Adivinha, qual é o núcleo do sujeito? Pessoas. Então, pessoas é o núcleo do sujeito. O verbo, ó, lembra lá. Maria foi, mas eles foram. Perceba que eles aqui, elas, as pessoas, eu não posso dizer foi, eu tenho que dizer as pessoas foram. Por quê? O verbo ele precisa concordar em número e em pessoa com o núcleo do sujeito. Se o núcleo do sujeito está na terceira pessoa do plural, elas aqui, pensando no pronome, vou colocar aqui bem aqui no cantinho, bem tortinho aqui, mas você entendeu. Elas, o verbo ele deve ficar também na terceira pessoa do plural para fazer essa harmonia, essa concordância com o núcleo do sujeito. Esta é a regra geral. É a nossa opção? É claro que não, porque nós estamos buscando a correta. Veja a letra B de bola, que agora a banca vai trabalhar uma outra regra de concordância. Eu vou te mostrar aqui que regra é essa. Ó, os 10% dos funcionários da Agência do Sul gosta de chocolate. Bom, quem gosta de chocolate? Os 10% dos funcionários da Agência do Sul, perfeito. Isso aqui é o sujeito da oração. Só que dentro desse sujeito tem um elemento que vai dar um diferencial, digamos assim, a essa estrutura. Ou seja, a letra A é diferente da letra B, óbvio. Que elemento é esse? Aqui, ó, porcentagem. Se houver um elemento, um número indicativo de porcentagem, existe uma regra específica. Você pode fazer a concordância tanto com este número, quanto você pode fazer a concordância com o elemento especificador. Neste caso aqui, ó, funcionários. Só que a banca foi muito, mas muito boazinha com você. Por quê? Os dois elementos estão no plural. Então, se os dois elementos estão no plural, não adianta. O verbo só pode ficar no plural. Os 10% dos funcionários da Agência do Sul gostam, ou seja, os 10% gostam e os funcionários gostam, tudo bem? Então, cuidado, porque se a banca quiser dificultar um pouquinho para você, e ela colocar, por exemplo, 1% dos funcionários da Agência do Sul gostam ou gosta de chocolate. Bom, 1% gosta, mas eu poderia também colocar o verbo no plural, fazendo a concordância, lembra, com o especificador. Então, 1% dos funcionários da Agência do Sul gostam, fazendo a concordância, obviamente, com funcionários. A banca foi bem tranquila, ela não quis, assim, dificultar muito a sua vida. Nesse contexto, nós não temos duas possibilidades de concordância, porque os dois elementos aqui estão no plural. Logo, letra B, eliminada. E a letra C? Já deu 7 horas no meu relógio. O que você precisa saber? Ó, são 3 verbos. Verbo dar, que é este aqui, verbo bater e verbo soar. Esses verbos aqui, eles vão concordar com o número a que eles se referirem. Neste caso aqui, ó, 7 horas. Então, 7 horas vai funcionar como sujeito da oração. Eu não posso dizer já deu 7 horas, porque se eu pegar esse sujeito e colocar
aqui no início da oração, ou seja, colocar a frase na ordem direta, eu vou dizer 7 horas deu no relógio? Não. 7 horas deram no relógio. Então a concordância vai ocorrer com esse número, neste caso aqui, com esse número de horas. Tudo bem? Então aqui não pode ser já deu 7 horas, e sim deram. Deram 7 horas, deixe-me apagar este R aqui. Não sei de onde ele surgiu, mas vamos lá. Deram 7 horas no relógio. É claro que tem uma exceção, eu falo sobre ela lá no módulo de concordância verbal lá da rota de estudo. Tem sim uma particularidade, em alguns contextos o verbo pode ficar no singular e eu explico melhor isso lá no módulo de concordância verbal. Se você é meu aluno, é só você acessar este módulo. Então a gente consegue eliminar a letra C de casa. Então já deram 7 horas no meu relógio. E a letra D de dado surge quando menos se espera novos trabalhos para fazer. Bom, aqui o que a banca tentou fazer é o seguinte, é algo que as bancas fazem assim frequentemente, é distanciar o verbo do núcleo do sujeito, para que você tenha um pouquinho mais de dificuldade de identificar o núcleo. E aí, obviamente, com essa dificuldade de identificar o núcleo, pode ser que a concordância vá por água abaixo, você não perceba o erro de concordância. Isso é muito frequente nas provas. Veja, o que surge quando menos se espera? Percebeu que são os novos trabalhos? Bom, isso aqui é o sujeito do verbo, aqui ó, surgir. Vamos colocar esse sujeito aqui ó, bem pertinho do verbo. Vamos ver se você fala surge, ó. Novos trabalhos surge? Não. Novos trabalhos, nada de surge aqui não, pelo amor de Deus. Por quê? Novos trabalhos, a gente já viu isso lá no início dessa questão de concordância. Eu falei para você que a concordância é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. E esse verbo ele deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Então aqui nós temos o sujeito na terceira pessoa do plural. Novos trabalhos, eles, vamos pensar assim. E o verbo está na terceira pessoa do singular. Existe harmonia aí? É claro que não. Aqui está uma desarmonia total. O que a gente tem que fazer? Escrever assim, ó, surgem novos trabalhos surgem, porque agora sim o verbo está na terceira pessoa do plural para concordar com o termo, com o sujeito novos trabalhos, sendo mais específica aqui, se a gente pensar no núcleo, trabalhos, que é o núcleo do sujeito. Letra D de dado, portanto, eliminada. E a letra E, que é, por favor, a nossa resposta. Ó, pesquisam-se novas fórmulas de vacinas mais duráveis. Uma coisa que as bancas vão tentar fazer é isso aqui, ó, é dificultar cada vez mais a identificação do sujeito. Uma das formas é separar, é colocar ali o verbo distante do núcleo do sujeito. Uma outra forma é utilizar este C aqui, esse C aqui, ó, dá vontade, né? Encontrou um C. Se você vir um C aí na sua prova, por favor, faça esta bolinha aqui, ó. Atenção total, sobretudo na parte de concordância. Por quê? Este C a gente precisa identificar se ele é um pronome apassivador. E para ser pronome apassivador, ele deve estar ligado, eu vou colocar onde, professor, aqui, ó, a um verbo transitivo direto mais C, ou pode ser também um verbo transitivo direto e indireto mais C. Aí, este C será vou colocar assim, pronome apassivador. Vamos ver, ó, quem pesquisa, pesquisa alguma coisa. É um verbo transitivo direto, mas o C aqui, este C, portanto, é um pronome apassivador. Ele está aqui por dois motivos. Primeiro, para indicar que nós estamos diante de uma voz passiva, sintética ou pronominal. Tanto faz aí o rótulo que aparecer na sua prova. E uma outra coisa é também para dizer o seguinte, que aquilo que era objeto direto, por quê? Afinal de contas, eu estou diante de um verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto pede um objeto direto. Mas aquilo que era objeto direto, por causa do C, só por causa dele aqui, ó, por causa deste C, vira sujeito paciente. Ah, então agora eu entendi o que está acontecendo aqui nesta frase, ó. Pesquisam-se novas fórmulas de vacinas mais duráveis. Isso aqui é o sujeito da oração. Mas cadê o núcleo do sujeito?
fórmulas. Então, fórmulas está na terceira pessoa do plural. Elas, terceira pessoa do plural. Só lembrando que esse sujeito é paciente. Eu não estou classificando aqui o sujeito da oração, porque dentro do contexto da concordância, aqui, pelo menos nessa questão, não é essencial você classificar, dizer que é um sujeito simples, composto e etc. Nesta questão aqui. É claro que em outras questões vale a pena você classificar o sujeito, porque pode haver concordância com um sujeito composto. E aí o verbo vai se comportar de uma outra forma, tudo bem? Então, nesse caso, é um sujeito paciente, já descobri que o núcleo do sujeito está aqui na terceira pessoa do plural, logo o verbo vai ficar como? Isso aí, ó, em concordância com esse sujeito, aqui, ó, na terceira pessoa do plural. Então, fórmulas são pesquisadas, ou seja, novas fórmulas de vacinas mais duráveis são pesquisadas. Então, esta aqui, obviamente, é a nossa resposta. Existe aqui uma harmonia, uma perfeita concordância entre o verbo e o núcleo do sujeito. Número 2, portanto, letra E. Agora vamos para o número 3. Vamos falar de quê? Isso, sinal indicativo de crase. A banca Sage Gran Rio adora o sinal indicativo de crase. Ama de paixão crase. Se você tem dúvida em relação à crase, não tem jeito, você vai ter que aprender esse assunto aqui, você vai ter que aprender esse negócio de uma vez por todas, porque isso cai muito em prova. Ah, professora, eu não estou fazendo concurso, não vou fazer concurso da banca Sage Gran Rio. Tudo bem, qualquer banca, fala aí o nome da sua banca, coloca aqui nos comentários para qual banca você está estudando neste momento, para qual concurso você está estudando, coloca aqui nos comentários. Pode ser a banca que for, qualquer banca que seja, vai cobrar crase. Crase, pessoal, é um assunto que eu chamo de assunto base. É um assunto base. Por quê? Em qualquer prova, não importa se você vai fazer Ministério Público, não importa se você vai fazer Tribunal de Justiça, não importa se você vai fazer Banco do Brasil, não importa o concurso, não importa se é Sage Gran Rio, CESP, FGV, mas o que? VUNESP, Consuplan, IBFC, não importa. Crase vai aparecer na sua prova. Em algum momento você vai ter que resolver uma questão de crase. E aí? O que a gente faz? A gente utiliza só o macetinho? Às vezes o macetinho ajuda sim, eu não sou contra macete, eu dou vários macetes aqui para vocês ao longo das nossas aulas e tudo mais, ao longo dos vídeos, mas chega um momento que o macete não é suficiente para você resolver de fato as questões. Aí você vai fazer o quê? Vai deixar o seu concorrente passar na sua frente? Tomar a sua vaga? A vaga que pertence a você? Pertence a você. Isso você tem que estudar com esse objetivo, com essa mentalidade. A vaga já é minha. Só que, aqui uma observação. Tem gente que fica, a vaga é minha, a vaga é minha, a vaga é minha, mas não estuda crase, não estuda concordância, não estuda regência, não estuda pontuação. Como que a vaga vai ser sua se você não está estudando de forma adequada? É preciso estudar de forma adequada. Como eu disse lá no início do vídeo, os concursos estão ficando cada vez mais difíceis. E se você não estudar de maneira adequada, realmente estudar, saber o conteúdo, fica cada vez mais difícil de a vaga ser sua. É claro que o meu objetivo aqui é dar ferramenta, é a gente fazer o seguinte, ó, é criar isso aqui, a base da ferramenta. De vez em quando te mostrar um macete para você ganhar agilidade na hora da resolução, porque o tempo também é fundamental na hora de você resolver as questões. Mas, por favor, estude. Você precisa estudar os conteúdos de língua portuguesa. Ah, mas professor, é muito chato, você não tem ideia do quanto é chato. Você não tem ideia do quanto é difícil para mim. Ah, eu não consigo aprender português, mas que matéria dos infernos! Pois é, tem muita gente que fala isso. Eu sei, pessoal, que assim, para muita gente que não teve, e aqui assim, é uma orientação, me desculpe, até tá interrompendo não, mas não dando sequência logo assim à resolução das questões, mas é importante também trazer esse tipo de palavra, esse tipo de orientação para vocês.
Eu sei que muita gente não teve uma base boa na escola, não teve uma base forte na escola. Isso que a gente está construindo aqui no nosso canal, na Rota de Estudo, é algo que, assim, se você tivesse tido uma base forte, não precisaria desse tipo de conteúdo aqui para criação de base, digamos assim. Não precisaria. Mas eu sei que a maioria não teve isso na escola. E eu sei que fica difícil, é difícil sim. Língua portuguesa, às vezes, para muitas pessoas, é uma matéria difícil, é uma matéria que a gente estuda, como eu disse, de forma aleatória. Hoje a gente levanta e fala assim, vou estudar crase. Aí amanhã você fala assim, crase estava muito chato, deixa eu fazer o seguinte, eu vou estudar esse negócio aqui, de concordância verbal, porque a professora falou que cai. Aí, meu Deus do céu, concordância verbal, não entendi nada, não consegui entender esse negócio. O que eu vou fazer? Vou estudar pronomes. Nossa, mas pronomes também é difícil, né? Meu Deus do céu, não. Vou pular pronomes e sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar verbos, porque aí verbos é um negócio que sempre cai. Aí eu vou lá e vou estudar verbos. Aí quando eu abro a gramática, 200 folhas só de um assunto, verbos. Conjugação verbal, formação dos tempos compostos, emprego dos tempos e modos verbais, correlação dos tempos verbais, vogal temática. Aí você fala, ai meu Deus do céu. Sabe o que eu vou fazer? Língua portuguesa é muito difícil, vou parar de estudar esse negócio, nunca vou passar em concurso por causa da língua portuguesa? Não aceite isso, não aceite. Eu não estou dizendo para você que língua portuguesa é fácil. Não, é muito fácil, em 2 meses você aprende. Não, é por isso que lá na Rota de Estudo, o seu tempo de acesso é de 1 ano. Porque você precisa, aos poucos, primeiro começar a gostar da matéria. E depois começar a entendê-la, dominá-la, resolver as questões, fazer exercícios. E as coisas vão ficando, aos poucos, de forma gradativa, mais simples, mais fáceis para você. Mas eu sei que no início é difícil. E eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te orientar, para te dar uma orientação efetiva do que você tem que fazer para você aprender língua portuguesa. Tudo bem? E a primeira coisa que você tem que fazer é criar a sua base. É pegar esses assuntos que eu estou mostrando aqui para você, crase, regência, concordância, e começar a estudá-los. Só que, como eu disse, não adianta começar por crase, porque os assuntos estão interligados. É bom que você comece em uma sequência lógica. Se você quiser fazer isso, é só você entrar na rotadeestudo.com, que será um prazer, um imenso prazer te orientar, tudo bem? Então, crase, como eu disse, é um assunto que cai em qualquer prova de concurso de qualquer banca organizadora e você vai precisar saber dominar as regras de uso do sinal indicativo de crase. Vamos ver algumas regras agora? Vamos lá. O sinal indicativo de crase está usado de acordo, então vamos buscar a correta, de acordo com a norma padrão em. Veja, letra A. Tenho preocupações referentes a questões ambientais. Esse modelo aqui, essa estrutura é muito cobrada em prova. Bom, quem tem preocupações referentes a alguma coisa. O princípio geral da crase é, de um lado eu preciso de uma preposição e do outro eu preciso de um artigo ou de um pronome. Eu tenho um vídeo aqui de crase, se eu não me engano, 1 ou 2 vídeos de crase, do emprego do sinal indicativo de crase, com as regras mais básicas, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Bom, então na descrição vai ter uma parte assim, aulas que eu recomendo. Vou colocar esta aula de crase logo no início para te ajudar, tudo bem? Então vamos lá, referentes a, e do outro lado, eu tenho o quê? Tem um artigo? Não, eu não tenho artigo. Por que eu não tenho artigo? Porque questões aqui está no plural, ou seja, esta palavra está sendo empregada no seu sentido geral, ela não está determinada, não existe um artigo definido aqui para determinar o nome questões. Portanto, eu só tenho um elemento, e a crase é a fusão de 2 elementos. Se é a fusão de 2 elementos, eu só tenho um elemento, para que essa crase aqui? Não faz o menor sentido isso aqui, não. Então, eliminamos a letra A. Mas, Eliane, nunca haveria crase? Sim, poderia haver crase, mas aí, preste atenção. Eu preciso que este nome aqui no plural esteja determinado. Ficaria como, as questões
ambientais. Aí ficaria perfeito, porque agora existe aqui, nesta minha frase aqui, existe aqui a preposição mais o as determinando o nome questões. Tudo bem? Guarde esta dica, porque isso cai muito, mas muito em prova. Muito mesmo em prova. Tudo bem? Vamos para a letra B de bola. Medidas de proteção à infância precisam ser tomadas por governos. Então, medida de proteção, veja que este A aqui, eu vou fazer uma troca. Usar aquele macete que você já conhece. É trocar por uma palavra masculina para a gente perceber, evidenciar, na verdade, o artigo. Então, eu vou trocar por ao menino, ó. Ao menino. Quando você tiver esse elemento aqui, ó, a preposição mais o artigo, essa combinação aqui desses dois elementos, significa que sim, vai haver o emprego do acento grave indicativo de crase, porque neste A aqui eu tenho uma preposição e um artigo. Então, medidas de proteção à infância, medidas de proteção ao menino precisam ser tomadas por governos. Perfeito, essa crase aqui está lindona. Ela é a nossa resposta? Claro que sim. Número 3, letra B de bola. Porque não pode ser a letra C. Isso aqui a SES Gran Rio tenta fazer com muita frequência nas provas. Olha só a letra C. Devem-se fazer campanhas para aumentar as preocupações sanitárias. Perceba que aqui é o seguinte, ó, apareceu esse acento grave indicativo de crase aqui. Só que antes eu tenho um verbo. Lembra que a gente falou que a gente precisa de um elemento que vai pedir uma preposição e do outro lado, do lado direito, eu sempre digo o seguinte, que crase é igual você atravessar a rua. Você tem que olhar para o lado esquerdo e para o lado direito. Se você olhar para um lado só, o negócio fica complicado. Então veja que aqui, ó, o verbo aumentar, campanhas para aumentar. Aumentar o quê? As preocupações. Aumentar isso. Este verbo é transitivo direto. Ele não pede um complemento com preposição, ele não pede uma preposição, ele não tem ali, não rege uma preposição. Se ele não rege uma preposição, veja que do outro lado que eu tenho apenas o artigo antes do nome preocupações. Se eu só tenho um elemento que nós aprendemos aqui, isso, nada de crase. Eliminamos essa alternativa aqui lindamente. Veja a letra B. A partir do início, ó, a SES Gran Rio ama essa locução aqui, ó, prepositiva, a partir de. Ela ama, ela adora colocar esse a partir de, não sei porquê, mas ela ama colocar este a partir de nessas questões de crase. E o que você tem que lembrar? Que aqui, ó, tem um verbo e não existe crase de forma alguma antes de verbo. De forma alguma, tudo bem? Isso aqui é proibido, ou seja, é um caso proibitivo do uso do acento grave indicativo de crase. Então é a partir de, sem crase, e só lembrando aqui, só uma dica assim, bem tranquila, porque eu sei que você não faz isso, é a partir aqui, ó, separado, tudo bem? Nada de a partir junto, não. Nada disso. Então vamos lá, a letra D eliminada? Sim, lindamente eliminada. Agora vamos eliminar a letra E. Você confere a seguir, ó, de novo, seguir é um verbo? É um verbo. Então por que eu vou colocar crase aqui? Não existe motivo para haver crase antes de verbo. Então eu elimino aqui a letra E e nós temos, de fato, como resposta da número 3, letra B de bola. Então, só aqui fazendo o gabarito, porque já tem muito tempo que eu corrigi a número 1. Ó, número 1, letra C de casa. Número 2, letra E de Eliane. E número 3, letra B de bola. Então, eu corrigi aqui com você 3 questões da banca SES Gran Rio. Mas não foi uma correção qualquer, não. Foi uma correção cheia de dicas, uma correção completa para que você tenha total segurança na hora de você resolver as questões da banca SES Gran Rio. E se você quiser mais questões comentadas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só você clicar, que lá tem um vídeo explicativo para você entender como o curso funciona. Vale muito, mas muito a pena se você levar a sério a sua preparação para concurso. Se você tiver gostado do vídeo, não se esqueça, ó, de novo, tem um botãozinho vermelho aqui, é só você clicar nesse botão, se inscrever no canal, porque tem aulas novas
toda semana aqui neste canal. E se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like que eu faço mais questões comentadas aqui para vocês. Um abraço, bons estudos, boa semana para você, ó, e estude. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.